Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Quem já encontrou diz amém. Diz assim o texto sagrado: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, fechem os teus olhos e ore, mas ore com fé. Ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui, Senhor, a sua palavra. Querido Jesus, fala comigo neste momento, através da sua palavra. Ó meu Deus, a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, inerrante. A sua palavra é digna da nossa aceitação. O meu coração está aberto para receber sua palavra. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Tá bonito, mas pode ficar melhor. Mais forte. Palmas misturado com glória a Deus. É para sentir a presença do Senhor. É noite de avivamento. É noite do aviso de Deus. Aleluia. Queridos irmãos, bastante atenção para a ministração desta palavra. A segunda carta do Apocalipse, redigida por Cristo Jesus, foi enviada à igreja de Esmirna. Esmirna ficava aproximadamente 64 quilômetros de Éfeso ao rio Hermos. Esmirna reivindicava ser a primeira da Ásia em beleza e tamanho. O poeta épico Homero foi associado a esta cidade que ostentava o maior teatro público da Ásia. Esta cidade foi a primeira a erigir um templo para Roma e tinha uma série de outros templos, incluindo um para Zeus. Mas também esta cidade possuía grande população judaica. Esmirna é citada no Novo Testamento somente aqui no livro das Revelações, no livro de Apocalipse. Porém, no segundo século, a cidade se tornou um importante centro cristão. E ali naquela cidade foi o vergonhoso local do martírio de Policarpo. Como as demais cidades da região, prezados irmãos, Esmirna era um centro pagão, vivendo em torno de adoração a Cíbele, que era a padroeira local e era crida como esposa do deus Saturno e mãe dos deuses Júpiter e Plutão. Em face de tal idolatria pagã,
É evidente que o puro cristianismo primitivo encontrou naquela cidade um ambiente bastante adverso. É possível, prezados irmãos, que, sendo Esmirna uma das 11 cidades constituintes da Iônia, na época da introdução do evangelho na Europa, quando ela estava incorporada na província romana da Ásia, o evangelho haja chegado ali em consequência da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, mencionada no livro de Atos dos Apóstolos. Naturalmente, prezados irmãos, quase não há cristianismo em Esmirna, posto que a maioria absoluta da população, em cerca de 90%, é de muçulmanos. Normalmente, o cristianismo ali é praticado, como em toda a Turquia, a portas fechadas. Por quê? Porque a liberdade religiosa para quem não é muçulmano só existe na letra da Constituinte e é legalmente proibida. Partindo deste princípio, você entende que não era fácil desenvolver a fé cristã na cidade de Esmirna. O povo daquela igreja, os fiéis esmirnianos, sofriam para desenvolver a sua fé naquela cidade. Sendo ela uma cidade pagã e extremamente idólatra, como as demais cidades da região. Se você observa bem, na carta redigida por Jesus a esta igreja, você vai observar que no conjunto das 7 igrejas, Esmirna é a primeira que não recebe nenhuma repreensão de Jesus. Mas ela recebe estímulo a se manter fiel até a morte, mesmo no fragor da tribulação de 10 dias que sobreviria sobre os crentes daquela igreja. Aleluia. Na carta que o Senhor Jesus redigiu àquela igreja, aos fiéis esmirnianos, Jesus prediz uma tribulação de 10 dias, movida pelo imperador romano. Na mesma carta, Jesus se apresenta como o fundamento ideal, inamovível. Ele disse: eu sou o último. Eu sou o primeiro. Queridos irmãos, sobre este fundamento insubstituível, os fiéis esmirnianos estavam edificando o edifício de sua vida cristã. Todos os cristãos, a exemplo dos fiéis esmirnianos, devem edificar a sua fé nesta rocha firme, inamovível e inabalável. E os cristãos que têm a sua fé edificada nesta rocha firme, inamovível e inabalável, têm fé não somente para enfrentar as lutas, o fragor da tribulação, mas tem fé também para selar a sua fé com o seu próprio sangue. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus fala para a igreja de Esmirna: eu conheço as obras de vocês. Eu sou o primeiro e o último. Sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Mas aí Jesus diz: tu és rico. Aleluia. Aí Jesus fala mais: nada temais das coisas que vão padecer. Aí Jesus diz mais: olha,
O diabo lançará alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. E aí Jesus dá uma recomendação dizendo: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oriande clama lá baixandarai, aleluia. Veja bem vocês, que Jesus prediz uma tribulação de 10 dias. Uma perseguição de 10 dias. 10 dias representa um curto período de tempo. O mesmo intervalo de tempo que Daniel e seus companheiros foram testados na Babilônia e se recusaram a comer do manjar do rei. A alusão é adequada, porque os cristãos em Esmirna eram obrigados a participar de alianças comerciais e refeições festivas, onde deidades guardiãs eram homenageadas. Não era fácil desenvolver a fé cristã naquela igreja, ou seja, naquela cidade. Queridos, ainda que esses 10 dias de tribulação, numa linguagem figurativa, durassem a vida toda, ainda assim seria um curto período de tempo em relação à eternidade. Jesus foi claro na carta que ele redigiu aos fiéis esmirnianos: vocês terão uma tribulação de 10 dias, e o diabo lançará alguns de vós na prisão, mas não temais nada do que vão padecer. Ser fiel até a morte. A mensagem para a igreja esmirniana poderia não ser bem-vinda. Quem quer ouvir que o sofrimento presente vai aumentar a ponto de ser lançado na prisão e a ponto de talvez até morrer? Mesmo que seja por um curto período de tempo. Pois esta foi a mensagem de Jesus àquela igreja. Jesus estava dizendo que a tribulação deles ia aumentar. Jesus estava dizendo que a perseguição ia aumentar. Jesus estava dizendo que os pagãos iam aumentar a represália, as retaliações, as perseguições e as afrontas iam aumentar. Mas ele dizia: se vocês forem fiéis até a morte, eu vos darei a coroa da vida. Se vocês forem fiéis até a morte, eu vos darei a coroa da vida. Oh, meu Deus. Irmãos, coroa é usado como símbolo de honra. Coroa é usado como símbolo de grandeza. Coroa é usado como símbolo de vitória ou de um alto privilégio. Essa coroa que os fiéis vão receber significa tudo isso e muito mais. A coroa de ouro é uma metáfora da recompensa escatológica da vida eterna em Cristo Jesus. Uma riqueza inigualável. Essa coroa enfatiza o contraste entre a pobreza temporária daquela igreja e a sua verdadeira riqueza celestial. Lembra que Jesus falou: conheço a tua pobreza, mas tu és o quê? Tu és o quê? Rico. A igreja de Esmirna era pobre exatamente porque ela não participava das alianças comerciais e refeições festivas, onde deidades guardiãs eram homenageadas. Era uma igreja separada.
separada do sistema mundanizado daquela época. A igreja não se aliava ao sistema mundanizado. E por isso ela sofria represália. Por isso ela sofria retaliações, perseguições e afrontas. Hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, a fim de adquirir vantagens econômicas, políticas e sociais, muitas igrejas estão se associando, se aliando aos regimes governamentais injustos, a fim de receber vantagens, a fim de receber recursos financeiros. Muitas igrejas hoje estão associando-se, aliando-se ao poder governamental, político e injusto, a fim de não sofrer perseguição, a fim de não sofrer represália, nem retaliações. Muitas igrejas hoje, infelizmente, estão associando-se, aliando-se ao mundanismo governado e chefiado por Satanás. Mas esta igreja esmirniana, ela é diferente. Ela não se alia ao sistema mundanizado. Ela é uma igreja separada. Separada dos regimes governamentais injustos. Ela é uma igreja de Cristo. Por isso, na carta que Jesus redigiu a ela, Jesus não repreende, Jesus estimula a fé daquela igreja. Aquela igreja sabia que o poder de regimes injustos deve ser desafiado. Eles têm poder apenas temporários. E aquela igreja sabia que as recompensas de Deus são eternas, são eternas, são eternas, são eternas. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa. Aleluia, oh glória. Você pode dar mais em glória ao Senhor? Aleluia. Os fiéis esmirnianos estavam no fragor da tribulação de 10 dias que Jesus havia dito. Represálias, retaliações, perseguições, afrontas, martírio. Quando Jesus falou ser fiel até a morte, ele estava falando não apenas da perseguição, da afronta, das retaliações, das represálias. Ele estava falando de martírio. Ele estava falando que alguns deles teriam que selar a sua fé com o seu próprio sangue. Mas ele disse, ser fiel até a morte. Eu vos darei a coroa da vida. Oh, aleluia, glórias, aleluia, glórias. A igreja estava sofrendo a tribulação. Os fiéis daquela igreja estavam no fragor da tribulação, da afronta, da represália, das retaliações e do martírio. E foi exatamente, tudo indica que foi nessa tribulação de 10 dias, movida pelo Império Romano, pelo fanatismo pagão e pelo farisaísmo judeu, que morreu em Esmirna o piedoso Policarpo, que era na ocasião pastor daquela igreja. Você já ouviu falar na história de Policarpo? Naquela época, prezados irmãos, estava sendo celebrado em Esmirna a temporada de jogos esportivos, que sempre se revestia de feição religiosa.
assistido pelo procônsul Estátios e presidido pelo asiarca Filipe de Trales. Na época, muitos membros daquela igreja morreram, e entre eles o piedoso Policarpo. Era tradição, quando celebravam este tipo de festival, todos tinham que proferir um voto de fidelidade a César. Ou seja, um voto de fidelidade a Roma, na pessoa do seu imperador. Policarpo, a história conta que ele estava num trabalho de Santa Ceia a alguns poucos quilômetros da cidade de Esmirna. E ele foi chamado pelo imperador romano. Chegando diante do imperador, na época daquele festival, o imperador chega para Policarpo e diz: Policarpo, como todos, você e o seu povo é obrigado a proferir um voto de fidelidade a Roma na pessoa do imperador. Senhor imperador, e qual é esse voto de fidelidade? Todos terão que proferir. Todos terão que proferir. Somente César é o Senhor. Somente César é o Senhor. Policarpo disse: meu imperador, é impossível para eu proferir esse voto de fidelidade a Roma na pessoa do imperador, dizendo somente César é o Senhor. É impossível a igreja proferir esse voto de fidelidade a Roma. Por que, Senhor Policarpo? Porque nós já proferimos um voto de fidelidade a Cristo e nós sabemos que só Cristo é o Senhor. Só Cristo é o Senhor. Só Cristo é o Senhor. Ele clama lá baixandarai, aleluia, glórias ao Senhor. Mas todos vão proferir esse voto de fidelidade, e não é você e o seu povo que não vá proferir esse voto de fidelidade a Roma. E Policarpo insistiu dizendo: é impossível proferir esse voto de fidelidade a Roma, porque somente Cristo é o Senhor. Não é César, somente Cristo é o Senhor. Não é César, somente Cristo é o Senhor. Não é César, somente Cristo é o Senhor. Foi dada a ordem para acender a fogueira. E disse o imperador: se você não proferiu o voto de fidelidade a Roma, se você não traiu seu Cristo, então você vai ser queimado vivo. E Policarpo disse: não vejo nenhum problema nisto, desde que eu não traia o meu Senhor. Acenderam-se a fogueira. E quando a fogueira estava já acesa, e encaminharam Policarpo até a fogueira, um dos seus algozes chegou no ouvido dele e disse: Policarpo, trai o seu Cristo. Trai o seu Cristo, nega o seu Jesus, e nós apagaremos a fogueira. Policarpo disse: não, acendam mais o fogo, porque somente Cristo é o Senhor. Acendam mais o fogo, porque somente Cristo é o Senhor. Aleluia. Você não vai trair o seu Cristo? E Policarpo disse: eu não posso fazer isto, porque ele nunca me fez mal, e eu não vou fazer este grande mal a ele. Somente ele é o Senhor.
E foi assim que Policarpo entrou naquela fogueira e morreu queimado. Mas não traiu o seu Cristo. Ele foi fiel até a morte. Selou a sua fé com o seu próprio sangue. Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Quase nesta mesma época, mais ou menos nesta mesma época, pegaram-se uma família. E era o esposo, a esposa e o filho. Menos de 8 anos de idade. Pegaram aquela família cristã e quiseram obrigar aquela família a proferir o voto de fidelidade a Roma, na pessoa do imperador. Caso contrário, seriam jogados no Coliseu para os leões famintos devorarem. E aquela família, o esposo, a esposa e um filhinho, menos de 8 anos de idade. A mesma coisa, nós não podemos proferir palavras de fidelidade a Roma, porque já proferimos palavras de fidelidade a Cristo. E sabemos que somente Cristo é o Senhor. Não é César, é Ele. Somente Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Levaram aquela família até onde estavam os leões. E na entrada do Coliseu, antes, o prefeito de Roma olhou para aquele irmão e disse: olha aqui, crente, você não vai negar o Senhor Jesus? Ele disse: não, somente Ele é o Senhor. Então tá bom. O primeiro que os leões vão devorar é o seu filho. E você terá que ver, assistir os leões devorarem o seu filho. Pegaram o garotinho e foi levando para jogar para os leões famintos. E aquele pai começa a chorar. A mãe começa a chorar. E ela abraça o seu marido e diz: meu amor, eu não estou aguentando. E ele, abraçado com a sua esposa, disse: filha, eu também não estou aguentando. Naquele momento parece que eles iam titubear-se ao ver o filho sendo levado para os leões devorarem. Naquele momento, aquela criança que já estava na porta do Coliseu olha para trás e diz com voz embargada: mamãe, papai, não negue Jesus. Eu estou vendo Ele. Ele está me chamando. Não negue Jesus. Não, papai, não, mamãe, não negue Jesus. Eu estou vendo Ele. Ele está me chamando. Chorando, aquele casal disse: não, não negaremos o Senhor. Somente Cristo é o Senhor. Somente Cristo é o Senhor. Somente Cristo é o Senhor. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sem piedade e sem misericórdia, jogaram aquela criança para os leões famintos. E eles devoraram aquela criança. O prefeito de Roma olhou para aquele irmão e disse: ainda insiste? Não vai negar o seu Jesus? Não. Somente Cristo é o Senhor. Então você vai ver a sua esposa agora
ser devorada pelos leões, e você será o último. E ela olhou para ele e disse: meu lindo, não negue Jesus. Ela ainda abraçou ele e disse: eu estou com muito medo da dor. Ele disse: eu vou orar por você. Colocou a mão na cabeça dela e disse: Jesus, somente o Senhor é o Senhor. Não deixa que ela sinta dor. Ela está com medo da dor. Levaram ela e antes de jogar ela para os leões, ela desmaiou. E quando ela cai lá e os leões pegam ela estava desmaiada, ou seja, ela foi devorada sem sentir dor. Deus ouviu a oração daquele irmão. Aleluia, glória a Deus. Consequentemente, aquele irmão foi jogado e os leões devoraram aquela família. Mas eles foram fiéis até a morte. Selaram a sua fé com o seu próprio sangue. Hoje, irmãos, nós reclamamos muito. Às vezes, reclamamos que não temos muita liberdade para desenvolver a nossa fé. Nós não sabemos o que é sofrer tribulação. Nós não sabemos o que é sofrer afronta, retaliações, represálias. Nós não sofremos isso. Que muitos cristãos do passado sofreram, selando a sua fé com o seu próprio sangue. Amanhã ou depois, se for necessário, nós também selarmos a nossa fé com o nosso próprio sangue. Será que vamos ter a mesma atitude e coragem e fidelidade que esses irmãos tiveram? Jesus continua falando para a sua igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esta palavra continua soando ao ouvido da igreja: ser fiel até a morte. Numa ocasião, num país comunista, pegaram um pregador, levaram até a presença do imperador, dizendo: este não cessa de pregar Jesus, sabendo que é proibido, sabendo que nós não temos nada a ver com este homem. Pegaram aquele pregador e disseram: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma lavagem cerebral na mente dele e vamos ver o que acontece. Prenderam ele em um quarto escuro durante 3 meses, dando apenas uma refeição pequena por dia. E durante aqueles 3 meses, num quarto escuro, 24 horas por dia, tudo que ele ouvia ali naquele quarto escuro era o seguinte: comunismo é bom, Cristo não presta. Comunismo é bom, Cristo não presta. Comunismo é bom, Cristo não presta. Durante 3 meses, 24 horas por dia, sem cessar, em um quarto escuro, uma lavagem cerebral. Diziam: daqui a 3 meses, ele está repetindo: comunismo é bom, Cristo não presta. No fim dos 3 meses, tiraram o pregador daquele quarto escuro e disseram: e aí, pregador? E ele disse: comunismo não presta, Cristo é bom. Comunismo não presta, Cristo é bom. Comunismo não presta, Cristo é bom. Aleluia, oh glória, aleluia. Não satisfeito com o resultado, disseram:
Vamos deixar ele 6 meses agora. 6 meses naquele quarto escuro, com uma pequena refeição por dia. E 24 horas ouvindo aquele som. Comunismo é bom, Cristo não presta. Comunismo é bom, Cristo não presta. 6 meses se passaram. Tiraram ele dali. E aí, pregador? E o pregador: comunismo não presta, Cristo é bom. Comunismo não presta, Cristo é bom. Oh, aleluia. Quem pode dizer que ele é bom? Quem pode dizer que ele é bom? Diga: Cristo é bom. Disseram: não tem jeito, vamos matá-lo. Mas vamos ver se ele vai resistir. Vamos tentar fazer ele trair esse Jesus dele. Que Jesus é esse que esse povo morre por ele? Que Jesus é esse que esse povo morre por ele? Vamos fazer ele negar esse Jesus. Chamaram um médico comunista e disseram: doutor, prepara aí um veneno, mas um veneno que mata em 30 segundos. O médico comunista foi, preparou um vidrinho assim, colocou uma substância brava, mostrou para o pastor e disse: olha aqui, pregador, se você não negar o teu Jesus, você vai ser obrigado a tomar esse veneno. Você quer ver o efeito desse veneno? Pegaram um cachorro, abriram a boca do cachorro e pingaram apenas uma gota na boca do cachorro. Apenas uma gota. Em menos de 1 minuto, o cachorro estava morto. Na frente do pregador. E o médico comunista disse: e aí, pregador? Vai negar o teu Jesus? Ele disse: Jesus nunca me fez mal algum. Eu não o farei também. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Eu amo Jesus. Comunismo não presta, Cristo é bom. Foi dado a ordem. O médico disse: tá bom. Menos de 1 minuto você vai estar morto. Você viu, foi uma gota só na boca do cachorro. Você vai ter que beber esse vidrinho. Já que é para beber, não tem outra alternativa. O pregador pegou o vidrinho, abriu, tirou o contra-gota. Senhor, o Senhor é bom. Seja feita a tua vontade. Se for para eu selar a minha fé com o meu próprio sangue, eu o farei. Eu te amo. E bebeu. Passou 1 minuto. O médico olhando: ô pastor, o que você está sentindo? Nada. 2 minutos. O que você está sentindo, pastor? Nada. O médico começou a ficar assustado. 5 minutos, pastor. O que você está sentindo? Até agora nada. O médico já estava amarelado. 10 minutos, o médico comunista: pastor, como é que você está? Estou sentindo nada, estou bem demais. Não é possível. Todos de olhos arregalados. Meia hora se passaram e o médico assustado chega: pastor, o que você está sentindo? Absolutamente nada. 1 hora se passaram: pastor, não estou sentindo absolutamente nada. O médico não sabia o que fazer. 2 horas se passaram e o médico disse: não é possível. Pastor, você não sente nada? Ele diz: não, não sinto absolutamente nada. Pelo contrário, eu estou muito bem, doutor. Eu estou muito bem, doutor. Cristo é bom. Comunismo não. Cristo é bom. Cristo é bom.
Ei! Quando passou um tempo considerável, aquele doutor comunista não aguentou. Ele disse: não é possível. Ele chegou perto do pastor e disse: pastor, é verdade? Você não está sentindo nada? Ele disse: absolutamente nada, doutor. Jesus é bom. Cristo é bom. Comunismo não. Cristo é bom. A história conta que aquele doutor comunista abraçou o pastor, começou a chorar e disse assim: pastor, prega sobre esse Jesus para mim, pastor. Prega sobre esse Jesus para mim. Que Jesus é esse? Que religião é essa sua? Eu quero adotá-la. Prega para mim. Xande clama lá, baixandarai. Teriande clama lá, baixandarai. Cristo é bom. Oh, aleluia! Aquele médico comunista, a história conta que ele se converteu naquele exato momento. Esse mesmo pastor, mais tarde, ele selou a sua fé com o seu próprio sangue. E a história conta que esse médico que se converteu também selou a sua fé com o seu próprio sangue naquele país comunista. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vale a pena ser fiel. Ei, vale a pena ser fiel. Jesus pediu à igreja de Esmirna para ser fiel até a morte. Deus pede para sermos fiéis até a morte, mesmo sendo necessário selar a nossa fé com o nosso próprio sangue, como foi com Policarpo e tantos outros. Deus pede que sejamos fiéis até a morte. Você conhece muito bem a história dos apóstolos, como eles morreram, como eles selaram a sua fé com o seu próprio sangue, como eles foram fiéis até a morte, como os fiéis esmirnianos. Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia. Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. João foi lançado numa caldeira de óleo fervente. Tiago morreu decapitado. Tiago, o menor, ele foi lançado do templo abaixo e depois acabaram de matar ele a paulada. Filipe foi enforcado na Frígia. Tomé foi amarrado em uma cruz e a história conta que ele pregou amarrado numa cruz até morrer. André foi atravessado por uma lança. Judas, não o Iscariote, foi morto a flechadas. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado. A história conta que Bartolomeu, ele morreu tendo a pele do seu corpo tirada lentamente. Pedro foi crucificado. E quando estava para crucificar ele disse: já que eu vou morrer crucificado, então não sou digno de ser crucificado como Cristo foi crucificado. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E a história conta que assim foi. Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ser fiel até a morte. Jesus continua falando para os fiéis da atualidade: ser fiel até a morte. Jesus continua falando com a igreja da atualidade: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo estava preso em Roma. E ali na cela, no cárcere em Roma, Paulo teve a visão da coroa que ele receberia, que ele estava prestes a receber.
Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, encarcerado em Roma, Paulo diz, e está registrado no cânon sagrado: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próximo. Mas ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está reservada, a qual o Senhor me dará naquele dia. E ele disse: e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus aqui, levanta a mão, fica em pé e dê mais um brado de glória.